Olá, meus amigos queridos, eu sou o Sidney. Como de costume, gravo de vez em quando o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o enfoque espírita. E hoje eu vou comentar o 25º capítulo desse livro que nos dá a possibilidade de entender o que é o lado moral da filosofia cristã, não é? Conforme o enfoque espírita. Buscai e achareis. Para as pessoas que acreditam na imortalidade da alma, minha gente, baseado nos ensinos ou no Evangelho de Jesus, carregam uma visão da existência na matéria mais consoladora. Pode crer. Hoje, nós vamos rever o que o apóstolo Mateus registrou no Evangelho, capítulo 7, itens de 7 a 11, dos ensinamentos de Jesus. Pedi e vos dará. Buscai e achareis. Batei na porta e vos abrirá. Porque quem bate recebe, quem procura acha. E aí ele completa. Também qual é o homem dentre vós que dá uma pedra a seu filho quando ele pede um pedaço de pão? Ou se pede um peixe, você vai dar uma serpente? E daí ele completa mais ainda, se vós sendo maus, imperfeito como sois, só sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais forte a razão do vosso Pai que estás no céu vos dará os verdadeiros bens àquele que os pedirem. Mas, minha gente, quais são os verdadeiros bens que precisamos, se por aqui somos temporários? Então, esses ensinamentos, ou este ensinamento, buscai e achareis, é semelhante. Ajuda-te que o céu te ajudará. A fé. O que precisamos entender, nós estamos por aqui em um corpo passageiro. Bens materiais daqui nada levamos, a não ser das atitudes nobres que fazemos, das riquezas materiais, cuja essência nos enriquece como espírito que somos quando compartilhamos. Somos seres de busca. Fomos criados como se fôssemos uma semente com todos os valores a desabrochar. E o tempo que Deus nos dá aqui na Terra é relativo às nossas necessidades. Mas em uma só vida terrena, todos os valores, como uma semente, não dá tempo de fazermos germinar. E dentro das nossas necessidades, Jesus deu-nos a entender que nunca nós estamos desamparados, nunca. E assim nasce a lei do trabalho, bem como o nosso livre-arbítrio para buscar tudo o que almejamos em nossos objetivos. Então nós vamos comentar de uma maneira atual, sem beatice, né? O que o mestre queria dizer para a época, e que será sempre atemporal, sempre. Mas por que sem beatice, sem superstições? Primeiro nós temos a fé humana, que é o nosso poder de busca. Mas podemos ter também a fé, a qual transcende, pode transcender, que é a fé divina. Por isso que nós estamos sempre amparados pela providência divina, que é um canal que o nosso Criador nos dá para apoiar e pedir uma espécie de ajuda extra quando achamos
que estamos precisando de um ombro amigo, né? Ó, viver gera a lei do trabalho. E viver é trabalho divino. Assim nós vamos crescendo e vamos buscando a cada período de vida novas situações. Sempre buscando, ou através do trabalho físico, ou através do trabalho intelectual, os nossos objetivos. E quando nos falta um pouquinho de forças, é que nós recolhemos e usamos a fé divina e transcende. E hoje, conforme a nossa condição social, vivemos em grandes torres de apartamentos, condomínios fechados, com área de lazer, piscinas, academias, segurança contra invasores, câmeras de filmagem. E para toda essa melhoria, passamos pelas pesquisas, por estudos incessantes. É o buscar e achareis. E assim nós vamos desenvolvendo a nossa intelectualidade, bem como o lado moral. O exemplo no passado, não muito distante, ter 50 anos era uma pessoa já muito velha. Hoje não mais. Hoje não mais. Hoje nós somos, após os 50 anos, seminovos. Mas será que Jesus veio nos trazer a boa nova, quer dizer, novas explicações a respeito da vida, para nos comportar na vida material só na matéria? Não. Vamos lembrar que ele nos alertou. Meu reino não é desse mundo. Vamos lembrar o capítulo 16 de João, versículo 33, que ele diz: nesse mundo só tereis aflições, tende fé, tende ânimo, eu venci o mundo. Assim, pensando bem, se somos cristãos, nosso reino não é desse mundo. Porque tudo que nós melhorarmos aqui na Terra refletirá na vida futura fora da matéria, no outro reino, né? Que nós falamos. Tudo que nós plantarmos, parte poderemos colher do presente. E os valores nobres e espirituais levamos vida afora. Devemos pedir qualquer coisa a Deus? Bom, a reencarnação já foi um pedido realizado, um pedido concretizado. E a encarnação não erra o endereço. E o que buscamos por aqui? O quê? Aqui, nessa verdadeira escola do universo, temos muitos testes, provas. Aqui temos tudo que é preciso para a nossa elevação espiritual, elevação intelectual. Esse planeta azul, temos toda a matéria-prima que precisamos para concretizar no futuro, rumo à perfeição, a nossa intelectualidade. No campo moral também, muito mais. Nesse ecossistema de sobrevivência na matéria aqui na Terra, nós temos o oxigênio, o vento, o sol, a chuva, o barro, a areia, as pedras, florestas, climas, estações do ano. Nos dá tudo o que é preciso para desenvolver a nossa inteligência, de como nos comportar aqui na Terra. Por aqui, o que rege mesmo é a lei do trabalho acima de tudo, e a lei da conservação.
se não conservarmos a natureza que é divina, o bioma, ele não cobra, executa. Portanto, vamos cuidar da nossa casa, planeta Terra, assim como cuidamos da nossa família. Aqui, nada é por acaso. O nosso seio coletivo ou familiar, para a nossa evolução, teremos que desenvolver o lado moral. Temos os pais que merecemos, o irmão que merecemos, o lugar que merecemos, a profissão que merecemos, os amigos que merecemos. E Deus nos deu o instinto de racionalidade e inteligência para que possamos aprender tudo isso incessantemente. E a cada segmento nasce uma ciência que precisamos estudar. Em tudo na natureza existe uma ciência, uma sabedoria de Deus que é infinita. O Evangelho de Jesus veio nos trazer a maior psicologia possível, a ciência da alma. Através do trabalho, buscai e achareis, aguça a nossa inteligência, aumenta o nosso progresso intelectual e moral, como já foi dito. Mas vamos uma historinha do faz de conta? Uma espécie de princípios de interesses? Vamos. Conta que Deus, vendo a situação de seus filhos ainda primitivo, vivendo em estado de penúria, sem coragem, com o passar de muitos anos ele pensou: vão inventar o dinheiro. Se eles não trabalham por amor, vão trabalhar por ambição. E assim Deus fez. Deus abriu um escritório na porta do céu e colocou em evidência a moeda de troca. A moeda de troca, o dinheiro. E chamou os principais líderes e mostrou o benefício que eles poderiam produzir com o dinheiro. O dinheiro seria o verbo ter. E assim logo apareceram os primeiros interessados. No escritório de Deus formavam filas de interessados, filas. Uns diziam assim: Deus, eu quero uma certa importância. Estou interessado em produzir telhas, tijolos, cerâmicas, vigas, tudo relacionado à construção. Pois morar na era primitiva, debaixo de árvores, caverna, exigia esse tipo de empréstimo, né? Deus ficou muito contente, porque era isso mesmo que ele queria. Outros já apareceram com outras propostas. Deus, eu quero ser um construtor, quero moeda, porque eu vou construir casas, muitas casas, para as pessoas morar. Deus ficou emocionado de ver tanta presteza, né? Tanta. Outros já apareceram com outras propostas. Deus, eu quero muito dinheiro, pois eu vou trabalhar para produzir teares, quero ver meu povo vestir-se melhor. O povo precisa de roupa para uso pessoal. Outros pediam para Deus: Deus, eu quero dinheiro porque eu quero investir nas pesquisas. Meu povo precisa de remédios mais eficazes para curar suas feridas, aumentar sua longevidade. Outros: eu preciso de dinheiro porque eu quero abrir uma metalúrgica. Preciso de muito ferro, vergalhões, vigas
para fazermos pontes, viadutos, utensílios domésticos, precisamos encurtar as distâncias. Deus de antemão deixou bem claro para todos. Um dia, eles teriam todos de prestar contas, na vida presente ou após essa vida. E assim Deus inventou o dinheiro, cujo invento aguçou a ambição dos seres humanos. Mas com o tempo apareceram aqueles que queriam ter só a posse do dinheiro, achando que a felicidade estava a ter muito dinheiro. E assim nasceram os atravessadores, os agiotas, os soberbos. E o verbo ter passou a ser empregado como uma forma até cristã. Existem religiões ou líderes religiosos que só valorizam a filosofia do ter. Pedir a Deus só para ter. Eles querem ganhar na posse do dinheiro, achando que isso traz toda a felicidade. E hoje eles, sem acanhamento, pedem até nos púlpitos via Pix o dinheiro, esquecendo que Jesus deixou patente: a felicidade não é deste mundo. O verbo ter aqui, para aqueles que recebem essa missão, é para ajudar o próximo, para compartilhar. Aqui tem tudo o que fazer, tudo o que aprender, e isso se chama desenvolvimento intelectual. E o lado moral podemos tirar da moeda de troca servindo, compartilhando o ter. E o ser humano, em sua maioria, não parece. Está sempre dando continuidade a um trabalho que deixou de fazer no passado, quando eles têm a missão de cumprir um objetivo para o bem coletivo ou pessoal. Se Deus, na sua infinita sabedoria, tivesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. E o lado intelectual permanecido na infância, morando ainda em cavernas ou debaixo de árvores, ao relento. Deus dá a cada um uma missão e confia em suas criaturas, dando a posse do ter, mas para dividir e não para reter. Procuras e acharás. Trabalha, produzirás. Dessa maneira será filho de tuas obras, que é a lei do progresso, né? E há 2000 anos atrás, o que será que não existia e que existe hoje? Porque comunicar no passado, no mundo primitivo, era boca a boca, através de sinais, grafias em pedras, batidas, queimadas. E hoje como é que é? Através do buscás e acharás, para vencer as nossas dificuldades, nós vivemos num momento diferente. É por isso que nós vemos no meio social, em tenra idade, pessoas com capacidade acima do normal. Acima do normal. Crianças que revelam conhecimentos que no momento não aprenderam na escola, mas aprenderam na espiritualidade, para depois focar aqui na Terra. E da espiritualidade para cá, para que possamos viver num mundo melhor, vêm os inventores. Thomas Alva
Edison inventou a lâmpada. Benjamin Franklin, o raio. Marconi, o rádio, o telégrafo sem fio. Hércules Florence, francês que viveu no Brasil, precisamente em Campinas, inventou a foto e seu túmulo está em Sousas. Quem será que inventou o carro, a bicicleta, o trem-bala, o relógio, o celular? Dizem que o relógio de pulso foi Santos Dumont, né? Devido à necessidade, porque uma necessidade cria a outra e assim nós vamos caminhando. Vejamos hoje, nós temos um aparelhinho que cabe na palma da nossa mão. E pode substituir muita coisa. Buscar e acharás. E achamos através desse aparelhinho uma máquina fotográfica, um telefone sem fio. Podemos evitar uma fila de banco, fazer uma compra virtual, um pagamento de fatura, entrar numa biblioteca virtual, uma filmadora, uma gravadora, sintonizar TV, rádio, uma lanterna, até arrumar um casamento. E vamos colocar muito mais nisso. Já inventaram até o carro elétrico, a moto elétrica. Já existe a invenção do carro movido a hidrogênio, a água. Tudo isso é fruto da busca incessante do ser humano, a busca do progresso. Olha, se nós temos na Terra todas essas possibilidades, e no mundo espiritual? Procurai e achareis, batei e vos abrirá. E na música que embala nossas vidas, nossos dias, no teatro, peças que imitam a vida, uma cultura da representação, assim como na TV. Quantas obras-primas que os espíritos trazem para nós, revelam para nos embalar a nossa convivência, a nossa alma aqui na Terra, as nossas aflições. E assim vamos nos transformando em seres mais intelectualizados, em seres mais moralizados, em seres mais cristãos. Nessa busca, vamos trabalhando a maior riqueza que deveremos levar: a resignação, a paciência, a tolerância, o perdão, a fraternidade, a humildade, a fé em Deus, com aquela famosa ideia: se Deus quiser, vai dar tudo certo. Porque os espíritos não ajudam o homem nas descobertas e nas invenções e na solução de problemas graves, como nas guerras e na doença. Por que eles não ajudam? Por que Deus não ajuda? Porque estaria tolhendo suas possibilidades de melhoria social, aprendizado e trabalho. Além do mais, estaria impedindo o progresso de seguir o seu curso normal, que é a lei da ação e reação. Precisamos entender a lei da ação e reação. Nada aqui é por acaso. Ainda bem dizer, não sabemos quem somos e qual é a mala que pesa em nossos ombros de um passado distante. No presente nós podemos às vezes nos embalar lembrando alguma coisa. A música do Nelson Cavaquinho, Juízo Final, a história do bem e a história do mal. Cada qual aqui na Terra haverá de entender o seu juízo final. Aqui, como existe a lei da conservação, também existe a lei da destruição. Como já foi dito, a natureza não cobra, executa.
E a lei da destruição é fatal. Um dia o ser humano chegará à compreensão que o amor é a matéria-prima, perdura e constrói o nosso futuro rumo à perfeição. Vamos relembrar que não somos um corpo que tem um espírito, mas um espírito que tem um corpo. E chegará o dia que não mais precisaremos desse corpo físico, e sim da nossa intelectualidade e do nosso pensamento. Vamos fazer um balanço individual? O que nós estamos buscando no momento? Ao mesmo tempo, vamos levar em consideração que as nossas buscas são relativas ao nosso momento, à nossa idade espiritual, à nossa condição social e intelectual. E como ser humano na vida material, temos inúmeros sonhos, por vezes. E viver sempre será uma caixa de surpresa. Porque nem tudo que a gente pede a Deus pode ser realizado nesse momento. Nós temos o tempo nosso e o tempo de Deus. Quando criança, sonhamos ser adulto, para ganhar a liberdade, independência dos nossos atos perante os pais. Crescemos um pouco mais, sonhamos ser alguém, ter uma profissão. Quero me casar, ter minha casa, meu carro, ser um grande profissional ou empresário. Outro ser artista, um músico, um ator, um engenheiro, um médico, um profissional de primeira qualidade. Mas outros sonham em salvar seu maior capital, a vida. Livrar-se da máquina da hemodiálise. Querem um transplante. Livrar-se da quimioterapia. Outros, eu não vejo a hora de aposentar. Veja como é a nossa vida aqui nesse corpo. Não vejo a hora de trocar meu celular e de ter um carro 0 quilômetro. Como notamos, em cada um de nós brota uma ansiedade diferente, que não somos iguais. Na realidade, buscamos valores na vida material, onde as traças roem e a ferrugem corrói. Precisamos entender que nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo para compreender o que seja a moral espiritual. Ao mesmo tempo, quando avançamos a vida fora, vamos compreendendo que são as necessidades relativas desse estágio de vida que nós precisamos criar condições de progresso espiritual. Porque a vida material nos empurra para a vida espiritual, queira ou não queira. Vamos fazer de conta que somos um pássaro que vivemos sobrevoando os céus. E Mateus, capítulo 10, de 9 a 15, registrou: não vos inquieteis pela posse do ouro. Jesus assim esclareceu seus apóstolos e seus seguidores o que devemos usar esse raciocínio também hoje. Vamos perceber que os valores da alma é o mais precioso. E quais seriam os valores da alma? Que já mencionamos minutos atrás. A resignação, a fé, a esperança, o amor ao próximo, o amor à coletividade, ou seja, a sociedade que nós vivemos. Dar o nosso melhor em função de nós e do próximo. Porque da matéria nada poderemos levar a não ser os bens da alma. Na perfeição, onde iremos chegar? Até a não precisarmos mais da matéria. Vamos trabalhar somente com a força das nossas ondas
do nosso pensamento. Vamos ser seres angélicos. Somos uma semente de um pequeno Deus, disse Jesus. Tudo que eu faço farão também. E nós vamos contribuir para o nosso construtor universal, aonde quer que nós estejamos. Aonde quer que nós estejamos, nós vamos ter a missão de construir, sempre para o bem, sempre para a nossa perfeição espiritual, individual ou coletiva. Buscai e achareis. A minha gratidão a todos que assistirem essa pequena observação a respeito, buscai e achareis. Minha gratidão. Quem assistir, até peço, por favor, compartilhem. Compartilhem porque existe gente que interessa em saber quem somos, de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde vamos. Meu muito obrigado.